o trabalho que eu vou apresentar foi baseado no livro Refletindo a Alma, que são 4 psicólogos que escreveram uma análise da psicologia sobre a ótica da Joana de Ângeles, principalmente um artigo da Iris Sinotti, que é uma delas. Nesse livro, Saúde Integral, também é de um grupo de psicólogos, e especialmente o Flávio Fiorda, que é o texto dele sobre depressão. Depois tem esse livro, esse livro aqui é interessante. A Heloísa pensa que ela me emprestou esse livro, mas eu não vou devolver esse livro para ela. Então ela me deu esse livro, ela não sabe ainda. E principalmente são 4 psicólogos, e o artigo do Jairo Avelar é um capítulo do Jairo Avelar, é sensacional. Depois eu passo no grupo para as pessoas, as capas dos livros, se vocês se interessarem, está aí. E também num artigo da Silvia Helena, que é uma psicóloga que escreve naquele grupo da internet que chama Luz do Espiritismo, tá? Então foi nisso que eu baseei. Bom, a depressão, em 1948, ela foi declarada uma doença mental, foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença mental. Mas ela é conhecida vamos dizer, há milhares de anos, né? Porque os gregos falavam da depressão. Homero falava, Hipócrates falava da depressão. No século XVIII, os franceses usavam uma expressão que era depremere, que significa pressão para baixo. E dessa palavra francesa depremere nasceu a expressão depressão, tá? O que é depressão? Bom, muita gente procura ter uma definição do que é depressão. O que a gente pode dizer, o que não é depressão, são esses dias tristes, né? Usando uma linguagem mais popular, esse baixo astral que de vez em quando a gente se sente um pouco tristonho, um pouco aborrecido. Isso não é depressão. A depressão é uma coisa mais profunda. A Iris Sinotti, ela diz assim, que a depressão é subjetiva, é muito difícil você definir, porque ela é uma coisa subjetiva. Ela é a coisa de cada um, né? Mas ela é muito dolorosa. É muito dolorosa. A Iris diz, é impossível de ser descrita. A Silvia Helena vai mais ainda, ela diz assim, é a condição mais severa que as reações, é muito mais severa que as reações normais de tristezas, né? Como que se caracteriza? Alteração de humores, longa e profunda tristeza, não é aquela tristeza passageira, um estado de desencorajamento, a pessoa não se sente com vontade de nada, se sente desencorajada. Embotamento de sofrimento, de sentimentos, não expressa os seus sentimentos, vai guardando tudo dentro de si, né? Dificuldade de compreensão de significação dos fatos, a pessoa depressiva confunde, a interpretação é confusa dos fatos. Às vezes uma observação positiva vira negativa para ela, é muito difícil essa compreensão. E apresenta lentidão nos processos intelectuais, aqui principalmente nos processos de memória e de raciocínio. A pessoa deprimida apresenta um amortecimento do libido, amortecimento dos desejos sexuais e uma série de restrições consideráveis em suas vidas. Okay? Uma coisa que é típica, hoje não se pensa mais, mas há alguns anos atrás, a depressão, usando uma palavra chula, né, dizer que a depressão era frescura, né? Mas a Isis diz o seguinte, ninguém é depressivo porque quer, ninguém é depressivo por desejo próprio. A depressão afeta, de uma forma negativa, afeta como que a pessoa se vê e como ela vê a realidade em volta dela, né? É problemática, cansativo e não se resolve com força de vontade. Ah, tenha força de vontade, vamos virar isso. Não é assim que resolve o problema de depressão. Não é com essa conversa típica, simplória de como se tratar do assunto, né? A Silvia Helena, nesse texto dela, ela diz que a depressão pode ser considerada o último estágio da dor humana. Sua angústia é verdadeira. Olha os adjetivos que ela vai usar. A sua angústia é verdadeiramente intensa e dramática.
E Joana vai mais longe ainda. No livro Vitória sobre a Depressão, ela diz que a depressão é doença da alma. A alma se sente culpada. Ela carrega esse sentimento de culpa no seu inconsciente. E pode ser, muitas vezes, decorrentes de experiências, de comportamentos infelizes de outras encarnações. Está lá no nosso inconsciente. E, portanto, ela deve ser tratada como uma doença do inconsciente. Os sintomas, quais são os sintomas? Importante, como que a gente identifica o processo de depressivo, né? Como nós dissemos, ela é subjetiva, esses sintomas vão variar muito de pessoas a pessoas. E já existe um padrão entre os psicólogos de classificar, de caracterizar a depressão de uma forma superficial ainda, mas com a presença de 5 sintomas, nós vamos dizer os principais, né? Durante 2 semanas. 5 sintomas durante 2 semanas. Então, os 2 sintomas principais é a tristeza, né, que é o humor reprimido, uma dificuldade afetiva, choro, lamentação, a tristeza. O outro é a perda de interesse ou prazer nas atividades, ou de interesse ou de prazer nas atividades habituais. Então, a pessoa se sente desinteressada, descuidada da sua rotina, descuidada da sua higiene, descuidada da vida afetiva, da vida sexual. Essa é uma característica, são as duas características principais. Outras poderiam ser citadas: a falta de concentração, dificuldade de tomada de decisão, de tomadas de decisões, aquela dificuldade de decidir alguma coisa, de resolver. E aí vem coisas que apresentam 2 faces da mesma moeda, né? A insônia é uma característica e a sonolência é outra característica. A perda de apetite é uma característica e o apetite incontrolável é outra característica. A fadiga, alterações de humor, que nós já citamos, pensamentos suicidas, a autoestima comprometida, sentimentos de desespero e de desesperança. Isso é muito marcante. Pessoa que perde toda a esperança. É uma característica muito grande da depressão. E um fato que é interessante, falar, bom, nós já temos os sintomas, então vamos pegar essa listinha e vamos perguntando às pessoas para ver quem tem 5 desses sintomas. Mas existe uma coisa que os psicólogos chamam de depressão mascarada. Essa depressão mascarada, inclusive, ela apresenta com mais frequência nos homens, porque muito se vinculou por muito tempo, hoje já está diminuindo, graças a Deus está diminuindo muito isso, mas se vinculou a depressão a um sentimento de derrota, de fracasso. O deprimido é um fracassado, o deprimido é um perdedor. E os homens, nesse ponto, é o que menos quer se sentir fraco. O sentido, um dos paradigmas, né, um dos arquétipos de ser homem é ser macho forte. Então, o homem é um dos principais mascaradores da depressão. Então, esse processo de depressão mascarada. Esse depressão mascarada significa reprimir muito dos seus sentimentos. E dentro da depressão, é o momento mais crítico para levar uma pessoa ao suicídio. Tá? Vou falar que a depressão mascarada existe nas mulheres, existe nas crianças, nos adolescentes, existe. Mas ela é característica do homem, porque ela se caracteriza como um mecanismo de fuga. Eu não quero identificar a minha depressão. Eu não queria entrar em campos pessoais, mas eu tive um amigo que vivia num processo depressivo muito grande e ele se recusava a aceitar isso e se recusava a tratar. E ele dizia, eu fui no psicólogo, fiquei 1 hora olhando para a cara dele, ele ficou 1 hora olhando para a minha cara. Eu não tinha nada para falar para ele. Quer dizer, o cara está dentro de um processo de mascarar os sintomas da depressão. Tá? A Joana de Ângeles, citada pela Iris Sinotti no livro Reflexos da Alma, né? Refletindo a Alma, ela diz que esses sintomas pré-depressivos,
ela esconde uma incapacidade do indivíduo resolver os seus problemas existenciais, refugiando-se no medo e optando pelo afastamento social. Por isso que o depressivo, muitas vezes, ele se afasta de todo mundo, porque ele tem medo de revelar a condição dele. E ele acredita que se ele se afastar, ele vai ser poupado do sofrimento. E o que acontece é exatamente o contrário. Uma das principais causas da depressão é a insatisfação que o ser tem em relação a si mesmo. Tá? Isso é de Joana no livro Triunfo Pessoal. Impulsos agressivos rebelam, ferindo-se a estrutura do ego. Então, veja bem, nós chegamos a ser agressivos com nós mesmos. E o nosso ego emerge. Ela diz de uma forma muito bonita, Joana diz assim, emerge em surda revolta, silenciando o anseio e ignorando a realidade. Então nós fechamos dentro de nós, não queremos nada do que é real, não nos interessa conhecer a realidade e silenciamos todos os nossos anseios. Gente, a realização dos nossos anseios, nós vamos falar no final, é a busca da felicidade. Então o depressivo afasta isso tudo de si, tá? Isso, se nós formos discutir os fatores, o primeiro fator, então, já é essa fuga de si mesmo, né? A Joana de Anjos tem uma frase que é muito bonita, ela diz assim: o que você não revela de você mesmo vai te destruir. O que você não conhece de si mesmo vai te destruir. Então, entre os fatores, um é essa necessidade de a gente largar essa demanda de fuga e procurar o conhecimento interno e não fugir da nossa realidade. E a outra questão, que é muito discutida, são as questões dos fatores químicos. Cada vez a ciência tem desenvolvido muito isso. Eu não vou entrar no detalhamento disso, porque senão nós não temos nem tempo e fica muito chata a conversa. Mas o que se percebeu é que um dos fatores caracterizado entre as pessoas depressivas é que existe uma deficiência nos seus neurotransmissores dentro do cérebro. E esses dois neurotransmissores principais, que são os que essa deficiência, essa falta desses elementos químicos no cérebro, que são principalmente a serotonina e a dopamina. A serotonina que faz e cuida do humor, sono, sexo, apetite, ritmo cardíaco, sensibilidade à dor, funções cognitivas, e a dopamina que dá euforia, entusiasmo, o prazer, regula e controla o movimento, a percepção e a motivação. A ausência disso aí provoca depressão. O que a gente não sabe, e a ciência vai estudar isso e tentar definir isso, é a questão do ovo da galinha. O processo depressivo cria a falha na quantidade desses neurotransmissores, ou a falta de a falha na quantidade dos neurotransmissores criam a depressão. Qual que nasce primeiro? De qualquer forma, fica então como um dos fatores importantes a ser discutido, e por isso que a gente nunca deve abrir mão do auxílio da medicina, é o desequilíbrio químico. Então, um dos pontos fundamentais que a gente diz para a pessoa depressiva é procure o médico, procure o psiquiatra, procure o psicólogo e, se preciso, o psiquiatra. Porque o desequilíbrio químico existe, tá? Ele é um dos fatores da depressão. Outra é uma predisposição genética. A predisposição genética era muito, alguns anos atrás, era muito reafirmada. Hoje já se descarta isso, mas considera uma outra coisa, que vai ligar, muito parecido com o sentido genético. É o ambiente familiar. Você viver numa casa de pessoas depressivas, o teu paradigma vira depressão. Então não é genética, é a formação do teu ambiente familiar seu que provoca o processo depressivo. Então um dos fatores, a gente poderia dizer, é uma predisposição genética? Não, é uma predisposição no ambiente familiar. Tá? Outro fator
as tensões psíquicas mal resolvidas, traumas, lembranças, coisas que aconteceram na nossa infância. E aí vamos olhar sobre a ótica espírita, coisas que aconteceram em vidas passadas, que ainda não estão resolvidas no nosso processo espiritual, tá? Também a gente coloca aqui álcool, droga, abuso de remédios. Aí o remédio, inclusive, no texto, a Silvelena põe entre aspas, né? Esses tais remédios que as pessoas vão usando, soluções mágicas e tudo mais, como se diz hoje na moda, os terraplanistas, né? Então, esses também são fatores que podem causar desequilíbrio emocional e causar depressão. E o principal hoje no nosso mundo moderno são o chamado nosso ritmo de vida. Eu fui citando algumas coisas do ritmo de vida, mas vocês podem aumentar e encher um caderno com isso aí, tá? Mas eu vou pôr algumas para vocês. Atividade profissional. Nossa atividade profissional hoje virou extremamente competitiva. Nós não temos tempo de ter prazer em trabalhar. Nós temos que competir no trabalho, né? Isso cria um estresse, cria a necessidade. E aí vem o segundo aspecto, é o contato com indivíduos extremamente agressivos, porque na cabeça deles essa agressividade faz que eles sejam vencedores. E isso é um processo que essa convivência pode nos levar à depressão. Não se sentir amado ou estimado. Não ter uma religião que atenda os seus anseios. A religião, que sempre foi uma fonte de equilíbrio, ela passa a ser uma coisa que não se preocupa com essa importância do equilíbrio emocional e tudo mais, né? Outra coisa que eu citei aqui, que está no texto sobre ritmos de vida, são doenças persistentes. E muitas vezes essas doenças persistentes são sem diagnósticos. Então nos leva para baixo isso, vai levar para um processo depressivo. Outra é a realidade da morte, a forma como nós encaramos a morte. Quando a morte nos apresenta, agora em tempo de pandemia, isso está muito claro. Nós se sentimos totalmente indefesos quanto à morte. Totalmente indefeso. E muitas vezes faz com que a gente desestimule-se para a vida. Então, prestar atenção nisso, né? Ingratidões e incompreensões. Todos nós passamos por esses processos. E muitas vezes eles nos levam à depressão. Outra questão muito típica, a perda de emprego, dificuldade financeira. A perda de emprego é muito séria, porque a rapidez com que o mundo está se transformando, principalmente as pessoas mais velhas, quando perdem o emprego, elas se sentem totalmente desamparadas mesmo. Desamparadas e vão caminhar para um processo depressivo. Por quê? Porque a dificuldade de se reintegrar à sociedade econômica do mundo de hoje é muito grande para eles, né? As alterações físicas devido à idade, né? Isso não acontece com as mulheres, só com os homens, tá? Adotar modos pessimistas, interpretar e vivenciar as perdas. É muito importante isso. Nós temos que aprender a lidar com as perdas. As perdas são uma sequência da vida. Mas lidar com as perdas é muito difícil. Muitas vezes nos leva a processos depressivos, né? Quem é mais propenso? A Organização Mundial de Saúde diz que 1,9% dos homens do mundo, esse dado é de 2018, de 2015, 1,9% dos homens são depressivos e 3,2% das mulheres. Evidentemente que as mulheres estão ganhando porque os homens estão se escondendo, né? E também existe uma questão muito importante. As mulheres, além de ser mais claras, de se expor mais que os homens nas questões de depressão, elas têm transformações na vida mais significativas que a dos homens. O início da puberdade, a menstruação, o TPM, a gravidez, o parto, o estresse, a fadiga pela dupla jornada. A mulher tem uma dupla jornada hoje. Isso traz um cansaço muito grande. Preocupação com os filhos é muito mais característico das mulheres do que dos homens. A menopausa. E, por fim, um processo muito sério, que esse a gente podia transformar, que é a extrema discriminação que a mulher sofre na nossa sociedade. Isso tudo é um elemento provocador de estresse e, consequentemente, de depressões.
né? Mas não significa que a depressão não está acontecendo. Está lá com os homens, adolescentes, crianças. Hoje se leva muito a sério isso. O processo depressivo em crianças, que ele já existe, caracterizado já, tá? A Silvia Helena diz assim, bom, como que nós vamos nos ajudar a sair desses processos depressivos, né? Ela diz, normalmente, nós preferimos acreditar, quando nós estamos dentro de um processo depressivo, que a depressão está acontecendo. Normalmente nós preferimos acreditar que a origem dos nossos problemas estão em outro lugar, não está em nós. Menos em nós. Está lá fora, não está em nós. E nós precisamos entender que não é esse o caminho, né? O trabalho de um psicólogo é nos ensinar a compreender o que se passa em nosso íntimo. Mas é nós que vamos compreender, não é ele. Ele vai abrir um caminho de pensamento, um caminho para a gente seguir, mas quem tem que seguir somos nós mesmos. E aí eu vou falar a frase, né, da Joana completa. O que não sabemos de nós vai nos devorar. O que não sabemos de nós vai nos devorar, né? Então, o que a gente precisaria imaginar que o depressivo deve fazer? Descobrir a causa do seu sofrimento, trabalhar os seus conflitos e aprender a cultivar a esperança, né? E no texto da Silvia, ela fala que o que é cultivar a esperança? É viver a vida com otimismo, é executar em nós o processo de autovalorização. Ela fala uma frase que eu achei fantástica, eu vou reproduzir para vocês aqui. Ela diz assim, o otimismo vê um fracasso como devido a algo que pode ser mudado, que possa vencer da próxima vez. Olha, o otimista vê o mundo, aquilo que aconteceu com ele foi um fracasso passageiro. Eu já sei que eu posso mudar e achar outro caminho. O pessimista, ele assume a culpa pelo fracasso. E ele se atribui a alguma coisa imutável. O fracasso é imutável. Nunca vou poder mudar, ele é imutável por causa das características que eu possuo. Então, a diferença entre o otimismo e o pessimismo é a forma como cada um vê o fracasso, né? Sem saindo fora dos estereotipos que são criados pela sociedade. Eu errei, falhei, não consegui. E daí, da próxima vez, eu faço certo. Essa é a visão, né? Tem um psicólogo chamado Daniel Goleman, ele é citado pelo texto da Silvia Helena. Ele é um americano, não tem nada a ver com religião. Ele, junto com uma outra psicóloga, que eu não me lembro o nome dela, daqui a pouco eu pego, ele fez um estudo profundo sobre o que as pessoas que mostram esperança, que mostram otimismo, como que elas conseguem conviver, viver melhor, os resultados de vida melhor, né? E ela diz que é impressionante que eles descobriram que a adoção, ele diz assim, a adoção de pensamentos positivos, você trazer para você uma série de pensamentos, isso é uma pesquisa, tá? Então é real. Trazer para você uma série de pensamentos é como se você tomasse uma pílula mágica contra a depressão. E uma forma de você trazer esses pensamentos positivos, essa visão, e que ele trabalha no texto, que ele trabalhou junto com essa outra psicóloga, ele diz assim, olha, é uma coisa maravilhosa, façam caridade. Ele não tem nenhuma conotação religiosa, mas ele diz, façam caridade. A hora que vocês fizerem caridade, vocês vão ver como essas coisas negativas em você vão saindo de você. É uma experiência científica, mensurada cientificamente, tudo, né? E aí, eu fico com um texto da Lia Luft, um texto que eu acho que é uma verdadeira prece. É uma mesa posta com venenos mortais, pratos insonsos e outros deliciosos. Alguns, conscientemente, escolhem venenos, achando que viver é sofrer e ponto final. Outros comem e vivem sem sal. Mas aos que, quando podem, pegam as delícias da vida e assim se salvam da areia movediça da depressão.
Espero que você não ache que prazer é ruim. Opte pelo positivo. Queira ser um pouco feliz. Entusiasme-se por alguma coisa possível de ser atingida, dentro de suas condições. Faça um esforço para se libertar do pessimismo. Pensar sempre negativo vira uma doença. Osteoporose da alma. Osteoporose da alma. Obrigado, gente.